Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Maria Eduarda e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a fisiologia da glândula tireoide. Os assuntos abordados nessa videoaula vão ser relativos à anatomia, à morfologia e estrutura da glândula, à síntese e secreção de hormônios tireoidianos e a ação fisiológica desses hormônios. Então, a glândula tireoide, ela é um órgão endócrino que um homem adulto vai pesar em torno de 15 a 25 gramas. E essa glândula possui dois lobos lateralizados, o esquerdo e o direito, que vão estar unidos por um istmo de parênquima glandular, que vai se apoiar frouxamente sobre a traqueia anterior, na altura da cartilagem cricoide. Embriologicamente, a tireoide ela vai ser considerada a primeira glândula endócrina a surgir no embrião. E é por volta da 10ª semana que essa glândula vai adquirir um aspecto folicular. Já na 12ª semana, a gente vai ter o início da síntese hormonal por parte da glândula tireoide. Quanto à estrutura e à morfologia dessa glândula, ela é formada por unidades funcionais denominadas folículos. E nesse local ocorre o processo de biossíntese, de armazenamento e de secreção dos hormônios tiroidianos. Então, o folículo ele vai ser formado por uma camada única de células foliculares tiroidianas que vai ser responsável pela formação, pela produção desses hormônios tiroidianos e que vai delimitar um espaço interno chamado de lúmen. Esse espaço normalmente ele é preenchido por um material coloidal e essa estrutura folicular ela vai ser responsável por, de certa forma, fornecer uma polaridade a essas células foliculares, uma vez que a membrana basal dessas células vai representar um limite externo do folículo, em contato próximo com os capilares, e a membrana apical, com as microvilosidades, ela vai ser voltada a esse lumen de material coloidal. Então, além dessas células foliculares, há ainda células parafoliculares ou células C, que são células de tamanho maior e são células mais claras que vão se localizar nesse parênquima tiroidiano, né, nos espaços interfoliculares ou na parede folicular. Então, é importante destacar que essas células parafoliculares vão possuir uma origem embrionária distinta. Elas vão se agregar, então, ao tecido tiroidiano durante a sua migração caudal e vão ter uma função, vão participar ativamente da homeostase do cálcio, pela secreção de calcitonina. A calcitonina vai ser secretada em resposta ao aumento da calcemia. Quanto à síntese e secreção desses hormônios tiroidianos, é interessante destacar que os hormônios tiroidianos eles são iodotironinas, ou seja, são aminas derivadas do aminoácido tirosina, que são iodinadas. Então, dos três hormônios tiroidianos principais, os que a gente vai detalhar mais nessa videoaula são a tiroxina, ou a tetraiodotironina, T4, que vai representar cerca de 90% dos hormônios tiroidianos, e a triiodotironina, ou T3, que vai corresponder a 10%. O terceiro hormônio, né, o T3 reverso, ele corresponde a ao menos 1%, né, na porcentagem desses hormônios tiroidianos. Então, de maneira resumida, o processo de síntese dos hormônios tiroidianos vai envolver o transporte do iodeto pela captação ativa, o seu direcionamento e transporte apical para o lumen do folículo, a oxidação desse iodeto, a organificação do iodo e, por fim, o acoplamento das iodotirosinas. Então, primeiramente, o transporte de iodo. A tireoide ela vai concentrar o iodeto inorgânico circulante através de um processo ativo dependente de energia. Então, a captação desse iodeto ela vai ser realizada por uma proteína NIS, ou cotransportadora de sódio e iodo, ou seja, vai haver um influxo de 2 íons de sódio e 1 íon de iodo, no iodeto. Esse transportador se localiza na superfície basal ou basolateral da célula folicular, e esse transportador vai permitir então a entrada do iodeto contra o gradiente eletroquímico negativo e vai funcionar também pela manutenção do gradiente intracelular, que vai ser fornecido pela bomba de sódio e potássio. Então, à medida que a bomba de sódio e potássio fornece um efluxo de sódio, ele permite o influxo de sódio e, com isso, de iodeto por esse cotransportador. Pela proteína pendrina, ou PDS, o iodeto que entrou na célula folicular vai se difundir ao lúmen. Então, essa proteína pendrina, como a gente pode observar ali mais no centro da imagem, ela é um canal de ânions de cloro e de iodo que vai se localizar na membrana apical da célula folicular. Evoluindo um pouquinho mais, a gente vai ter agora a etapa de oxidação do iodeto. Então, essa etapa ocorre no lúmen folicular e o iodeto ele vai ser oxidado pela enzima tiroperoxidase,
ou a TPO. É importante destacar que essa etapa ela é catalisada pelo peróxido de hidrogênio. Por fim, a gente vai ter a etapa de organificação do iodo ou iodação da tiroglobulina. Então, esse iodo que foi oxidado, ele vai ser agora incorporado aos resíduos tirosinas da molécula de tiroglobulina pela iodação, né, que é uma reação também catalisada pela enzima que a gente observou anteriormente, a TPO. Então, quando uma molécula de iodo ela é incorporada à tirosina, a monoiodotirosina ela é gerada. Quando dois iodos são incorporados, a gente vai ter a formação da diiodotirosina. E agora a última etapa seria a etapa de acoplamento dessas iodotironinas que foram formadas. E essa etapa ela ocorre separadamente na etapa anterior de iodação e ela também é catalisada pela TPO. Então, o acoplamento de uma MIT que foi formada com uma DIT vai levar à formação de dois tipos de tironinas, a triiodotironina, ou T3, e a triiodotironina reversa, ou T3 reversa, que vão diferir quanto à posição da iodação. Já o acoplamento de duas DITs vai resultar na formação de uma tiroxina, T4, ou tetraiodotironina. Além disso, tem ainda o acoplamento de duas MITs, que pode formar a diiodotirosina, ou T2, que assim como a T3 reversa, vai possuir um efeito biológico distinto da T3 e da T4 e vai ser inativada. É importante também destacar que para haver essa liberação de T4 e de T3 pelas células foliculares, pelo folículo, a tiroglobulina ela deve ser hidrolisada no interior dessa célula folicular. E fisiologicamente, essa reabsorção do coloide para o interior da célula, ela vai ocorrer pela micropinocitose e pela formação de vesículas endocíticas. Então, nessa etapa, em resposta ao estímulo hormonal do TSH, há a formação de episodópodes na superfície apical da célula folicular, que vão engolfar essas gotículas de coloide. E nesses processos, essas vesículas vão se fundir com lisossomos, formando endossomos ou fagossomos de função proteolítica, que vão digerir essa tiroglobulina e vão fazer o desprendimento das moléculas. Então, nessa célula folicular, o iodo das moléculas de MIT, das moléculas de DIT, vai ser removido por uma enzima, a DHAL, e nessa forma, o iodo liberado ele vai poder ser reutilizado em novas sínteses hormonais nesse mesmo folículo. Então, é importante destacar que apenas uma pequena fração dos hormônios tiroidianos vai se encontrar na forma livre. E essa forma livre que é a forma fisiologicamente ativa. Então, a maior parte dos hormônios ela vai estar ligada com uma grande afinidade a proteínas transportadoras. Essas proteínas transportadoras são produzidas pelo fígado. A principal proteína transportadora é a TBG, a proteína ligadora de tiroxina, que funciona de certa forma como uma reserva circulante desses hormônios. A gente tem também a TTR, a albumina e as lipoproteínas. Então é importante destacar que somente o hormônio livre vai ser capaz de entrar nas células para exercer a função fisiológica. Ou seja, o hormônio tiroidiano que está ligado a essas proteínas transportadoras, ele atua como um reservatório que é liberado pela glândula tiroide e é disponibilizado apenas uma pequena fração na forma livre. Pode haver uma conversão, essa conversão pode ocorrer de maneira periférica, e é importante destacar que a forma T4 é a forma circulante dominante, enquanto a forma T3 é a forma biologicamente mais ativa. Então, pode haver nos tecidos periféricos a conversão. O T4 ele pode atuar, então, como um pró-hormônio para o T3 a partir da ação da deiodinase presente nesses tecidos, que vai fazer, então, a conversão de T4 em T3. Quanto aos mecanismos de regulação, a glândula tiroide ela pode ser regulada por mecanismos extratiroidianos, pela ação de hormônios como TRH e TSH, e mecanismos intratiroidianos, em efeitos autorregulatórios. Além disso, a ação intracelular desses hormônios ela vai ocorrer sobretudo por mecanismos de ação genômica ou nuclear, ou seja, nos tecidos periféricos vai ocorrer então a ativação desses hormônios pela conversão de T4 em T3 intracelularmente, e essa ação intracelular desse hormônio já ativado vai ocorrer sobretudo pela interação com receptores nucleares. Então, a gente vai ter uma regulação da transcrição a partir de genes alvos pelo mecanismo de ação genômica.
Há também um mecanismo de ação não genômica ou não nuclear, mas que tem efeitos secundários. Por fim, quanto às ações hormonais, a presença de receptores de hormônios tiroidianos em praticamente todos os tecidos do corpo ressalta a importância e o papel vital desses hormônios tiroidianos. E é importante também a gente destacar mais uma vez que a ingestão de iodo ela vai ser essencial para essa síntese hormonal. Inclusive no Brasil, a iodação do sal ela é estabelecida por lei para evitar que a gente tenha uma nutrição insuficiente do iodo. Apesar disso, cerca de 15% da população mundial ela é afetada pela indisponibilidade do iodo na dieta. E durante o período fetal, a carência persistente de iodo, e dessa forma dos hormônios tiroidianos, ela vai acarretar um quadro de déficit grave de desenvolvimento, de crescimento e desenvolvimento neurológico. E essa condição ela é denominada de cretinismo. Além disso, em outras faixas etárias, clinicamente, a carência de iodo ela vai se manifestar através da síndrome do bócio endêmico. Então, nessa condição, há um crescimento no volume da glândula que é sustentado justamente pela falta de hormônio tiroidiano circulante. Então nesse caso, há um estímulo pela hipófise, pelo TSH, na verdade, né, que vai ocasionar esse aumento glandular. Então, nessa tabela, a gente consegue ver justamente as funções fisiológicas relacionadas aos hormônios tiroidianos. Eu quero destacar uma função relacionada principalmente ao desenvolvimento e à remodelação óssea, que é muito importante. E nessas próximas imagens são questões mais clínicas relacionadas à carência ou ao excesso de hormônios tiroidianos. Então, uma pessoa que tem um hipertiroidismo, ela vai frequentemente apresentar tremores, dificuldade de dormir, uma sensibilidade aumentada ao calor, e a pessoa que apresenta hipotiroidismo vai ter um ganho inexplicável de peso, vai ter problemas musculares, problemas nas articulações, problemas depressivos, de memória. Essas foram as referências que eu utilizei nessa aula. Eu me estendi um pouquinho, mas é um assunto um pouco complexo. E é isso. Muito obrigada.